E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outros nerds. No episódio de hoje vamos ter dois blocos. No primeiro vamos falar sobre o E-Prix de Paris, eu, Cíntia Venâncio e Sérgio Milani. E no segundo bloco vamos falar sobre a etapa do Velocitar da Stock Car. E aqui comigo vou ter a Débora Santos Almeida. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais este programa. Bom, Débora, antes de entrarmos no bloco da etapa de Paris, do E-Prix de Paris, vamos agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que contribuem mensalmente para o Boletim do Paddock por meio da nossa plataforma de apoio coletivo e contínuo do Apoies. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bullet, Rafael Celone, Will Mesquita, Antony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa e Cássio Machado. Fica aqui o nosso agradecimento pelos nossos apoiadores, já que com eles é possível a gente melhorar e continuar este trabalho. E fica aqui também o pedido, quem puder apoiar esse projeto, é muito importante para que a gente possa dar continuidade a todos esses projetos e colocar outras coisas em pauta. Exatamente, com o apoio de todos, e o carinho, e principalmente com a contribuição de todos, o Boletim do Paddock está conseguindo se expandir, aumentando mais aí na cobertura do motorsport, principalmente aí da Stock Car, da Fórmula E e da Fórmula 1. Então conto com o apoio de todos. E agora fiquem com o primeiro bloco, onde eu, Sérgio Milani e a Cíntia Venâncio batemos um papo sobre o E-Prix de Paris. E logo depois já teremos a etapa do Velocitar comigo e com a Débora. Bom, agora vamos de Fórmula E. Aqui comigo eu tenho a Cíntia Venâncio. Cíntia, bem-vinda. Oi, Rubens. Oi, todo mundo do Boletim do Paddock. Mais um podcast sobre a Fórmula E. Vamos lá que a gente tem muita coisa boa para falar hoje. E aqui conosco, mais uma vez prestigiando o nosso trabalho, Sérgio Milani. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado mais uma vez pelo convite, Cíntia. Obrigado aí por dividir também, deixar dividir um pouquinho aí. Vamos falar aí desse escorregadio, o grande prêmio, grande prêmio não, E-Prix, de Paris. Bom, Cíntia, antes de adentrarmos na corrida em si, poderia dar só uma passadinha pelo quali, como foi, quais foram os destaques no classificatório? Sim, com certeza. Bom, o quali foi aquela emoção de sempre. As Nissans vinham com tudo, eles estavam, os dois carros estavam na Superpole, e aí o pessoal o Holland estava quase garantido, só que o Pascal Wehrlein foi lá e acabou com a festa da Nissan e conseguiu a primeira posição. O problema é que ele estava com ele teve uma má calibração dos pneus, então os pneus não estavam na pressão correta, e aí aconteceu que tanto o Wehrlein quanto o D'Ambrosio, os dois carros da Mahindra, foram punidos e acabaram largando lá de trás, e aí quem herdou a primeira posição, foi o Oliver Holland pela segunda vez no ano, e o segundo lugar ficou com o Buemi, que é o companheiro do Oliver Holland. Com isso, o Felipe Massa ele acabou subindo para quarto lugar, e foi a melhor posição de largada dele até agora. Foi isso. É estranho, a gente ver já punição no quali, já é algo meio estranho, porque calibração dos pneus, Sérgio, principalmente para a Fórmula E que utiliza pneus radiais, não era algo para se esperar uma categoria que já está para sua quinta temporada, então algo um pouquinho amadora da equipe. Isso aí é uma situação complicada, mas aí é o que a gente bate sempre, se está no regulamento tem que ser cumprido. Tem aquela situação que, por exemplo, na Fórmula 1 a Pirelli estabelece lá qual é a calibração e você tem que seguir, tem que dar o jeito de seguir, correto? Se você não cumprir, é também ferro. Então fazer o quê? É aquela coisa, talvez, vamos pensar que não foi tentativa de pulo do gato, Porque se a gente for colocar por um aspecto, se você, dependendo, calibrar abaixo, aumenta o contato do pneu no solo e você consegue um melhor desempenho. E vamos fingir que foi uma dormida aí da Marinha. Então é isso, Vamos fingir que foi isso. E não foi a primeira, Não foi a primeira punição que aconteceu nesse sentido. A gente não pode esquecer do de Graça. O de Graça também por outro motivo, Não foi por coisa do pneu, mas aquela famosa questão, aquela situação do freio, Ele não usou a carga de freio e acabou sendo punido. Mas punição, a gente está vendo que punição em quali não é algo tão desbarato na Fórmula E,
O complicado nessa história é porque a Mahindra errou com os 2 carros, né? Eles realmente admitiram que pisaram na bola e falaram que, olha, nosso equipamento realmente não estava correto, o equipamento estava calibrado errado, por isso que o pneu foi calibrado errado. Então, assim, foi a famosa bola de neve, né? Começou com uma coisinha, aí foi estendendo, e aí sobrou para os 2 pilotos, que aí, assim, não tem jeito, né? Não cumpre o regulamento, tem que ser punido, e os 2 largaram lá de trás mesmo. Então, até então, o que tinha acontecido? Chovia durante o dia, né, na manhã, por exemplo, nos treinos livres, ou no quali, que já teve quali com chuva forte, mas durante a corrida parava de chover. Assim, a pista estava molhada, mas não estava chovendo como literalmente choveu em Paris. E choveu muito, inclusive, né, tanto que eles tiveram que dar bandeira amarela por causa da chuva. Porque ele estava muito forte quando colocava aquelas câmeras on-board, a imagem, né, das câmeras on-board, a gente via que, assim, que não dava para enxergar nada, né? Então tinha aqueles sprays que a gente já está acostumado a ver na Fórmula 1. Só que o que acontece? Na Fórmula E, como os carros andam muito próximos e os circuitos eles são muito estreitos, então as chances de acidentes aumentam horrores, né? Que foi basicamente o que aconteceu nesse Eprix, que teve muito acidente. Então teve essa bandeira amarela total por causa da chuva, e aí teve mais 2 por acidentes, né? Porque mesmo o pneu radial sendo um pneu que dá para usar na chuva, ninguém tinha corrido com chuva ainda. E aí isso era um fator que aumentava o número de acidentes que aconteceram, né, durante o Eprix. E ainda teve um agravante aí para facilitar aí a situação do pneu radial, e boa parte do asfalto ali, que com o traçado era novo. Então já ajudou mais ainda para piorar a questão do grip, né? E até foi esse um dos principais motivos lá. O Massa levou uma bela de uma chamada lá e acabou perdendo posição, né? Caiu lá para trás, tudo bem que ainda conseguiu recuperar um pouco, mas em plena reta, estava muito próximo, levou uma lambada e acabou caindo. Ainda teve esse agravante para facilitar. Foi, né, a primeira experiência, né, que a gente viu de uma corrida propriamente, aí como a Cíntia colocou, né, e assim, foi para expectativa de todo mundo, ninguém tomou choque, que era uma preocupação de todo mundo, ninguém levou choque, e foi uma corrida, e acabou sendo uma corrida na chuva, numa pista de rua, ou seja, com muita rodada, uma situação bem animada. Exato, e assim, e apesar, teve muitos acidentes, teve alguns, e o primeiro inclusive foi do Oliver Holland, né, que ele estava na frente, ele bateu sozinho, assim. Ele perdeu ali, aparentemente ele perdeu a freada. Né? Exato. E aí bateu sozinho na curva maldita, que praticamente todo mundo bateu lá. Inclusive, aí, obviamente, o José Maria Lopes não poderia ficar de fora, aí ele bateu lá. Não, mas não foi culpa dele dessa vez. Ele não conseguiu desviar do... Quem tinha batido? Acho que foi um Cardanil, não lembro direito. Acho que foi o Dilma. Foi o Dilma, né? Foi o Dilma, que ele não tem como escapar. Foi. Aliás, uma coisa que me surpreendeu foi o inicial da NIO, né? Não fez nada o ano todo até aqui e resolveu andar em Paris. Exato. Mas aí o Dilma, ele, além de ele ter batido, umas voltas antes, ele tocou na traseira do Massa e os 2 acabaram rodando. Ainda bem que conseguiram voltar, os 2 carros, né? Mas aí, assim, o Felipe, que ele já tinha rodado sozinho, como o Milani falou antes, Silverstone 2008 Phillies, ele ainda levou um toquinho do Dilma. Enfim, acho que foi o Dilma, foi o Neil. Talvez eu tenha me confundido no quem foi o piloto, mas enfim, ele acabou levando um pouquinho desses. Que aí a Neil realmente estava vindo com uma corrida legal, mas infelizmente os pilotos não colaboraram como deveria, né? Bom, e diante desse cenário, né, de chuva tensa, que chegou até um momento de ter um pouco de granizo, a gente teve 3 períodos que foi de full course e yellow, né, e também a entrada do safety car. Então acho que esses efeitos que a chuva traz para a Fórmula E ainda devem ser, acho que, como poderia dizer, o Eprix de Paris serviu também como um laboratório para a própria categoria saber como lidar nas próximas. Isso, exatamente. Por ser uma categoria nova ainda, né, 5 temporadas, eu acho que a gente ainda dá para considerar como uma coisa nova. A Fórmula E, ela ainda está se estudando, ainda está se servindo está se servindo de laboratório para ela mesma. Então, esse ano a gente até já falou aqui em outros podcasts que ela teve problema, e falei nos textos também, né, que, assim, o pessoal da Fórmula E, da organização em si, eles ainda não sabem direito como lidar com o inesperado.
A impressão que eu tenho é que, às vezes, eles não têm um plano de contingência, entendeu? Então, se der errado, o que a gente faz? Então, assim, a impressão que dá é que isso não existe, ou se existe é um negócio que fica na gaveta, e aí, tipo, quando acontece, é que o pessoal vai lá procurar o que fazer nessas situações. E eu acho que Paris mostrou um pouco disso, né? Porque eu até tava vendo com mais cuidado o EPRIX, e aí eu desenvolvi a teoria do tratorzinho. E aí eu não sei se o Milani vai concordar comigo, mas a impressão que eu tenho é que só tinha um tratorzinho de remoção dos carros lá. E aí eu fiquei pensando, então é isso que deve acontecer, isso que deve ter acontecido nos outros EPRIX para a remoção dos carros demorar tanto. É porque é um trator só pro circuito todo, e aí se acontece um acidente em pontos diferentes da pista, como aconteceu agora em Paris, o trator ele demora para se deslocar de um ponto a outro, entendeu? E aí por isso que fica, sei lá, 10 minutos para remover um carro, porque tanto não tem equipamento suficiente, né, que seria, no caso seria só um, como os próprios fiscais, enfim, a galera das pistas que cuida, né, dessa parte, que é responsável por isso, eles ainda não são treinados o suficiente para agir rápido em situações como essa, entende? Não, essa teoria do trator é interessante, é bem plausível, eu diria. Mas eu vejo um pouquinho diferente, porque isso aí também vai da situação da organização da prova com a própria direção, a organização de pista com a organização de prova. Né? Você, quando monta o circuito, você faz ali o teu plano de contingência, você vai ver ali onde você vai colocar as equipes e tal, ou aí você tem que entrar nessa situação, ou a tua equipe está mal treinada, ou você está subdimensionando recursos, né? Tem uma série de situações que tem que ser vistas, mas eu entendo, parece que agravou o fato da Fórmula ter sofrido esse reboot, né? Essa temporada, ela ter mudado praticamente toda a dinâmica de corrida. O pessoal da FIA não está acostumado com uma corrida de tiro curto. A impressão que me dá é essa, certas vezes. Fazendo um paralelo, a Fórmula E hoje ela está muito mais assemelhada com uma corrida de kart indoor do que com uma corrida normal, porque como ela é 40 minutos e acaba tendo uma intensidade maior, que aí até a gente já falou, quando eu participei, né, de outros aqui, e vocês também até já colocaram isso em outros, a intensidade é maior, você tem que ser mais rápido, e parece que eles ainda não acordaram para isso, que tem que ser uma decisão rápida. Aí você também já não sabe se falta gente também para dar equipe de comissário, se comissário que não tem experiência, você começa a entrar numa série de questões que acaba estourando nisso, e aí é o que muita gente bate em relação à categoria, que é um negócio bacana, que é um negócio que aponta para um dos futuros aí de mobilidade, né? Não só do automobilismo, mas da própria mobilidade de veicular, traz investidor, né? Você está chegando aí as montadoras, mas quando chega nessa parte esportiva, ela dá essa remanchada, né? Aí você vê aí quando você vê matéria dizendo que eles estão pretendendo solicitar agora, no final para a FIA, o status de campeonato mundial, aí você se questiona, né? Eu diria que ainda, assim, se você for pegar hoje pelo aspecto de estrutura da prova, né, por esses detalhes, ainda não merece esse tipo de coisa. Apesar de que nas etapas eles têm procurado, você nota que eles estão procurando melhorar um pouco em relação a isso, né? As punições ser dadas um pouco mais rápidas, tentar manter também um pouco a uniformidade dessas punições, mas aí pega nessa situação do tratorzinho, como colocou, né? Ou você pega o tratorzinho, por essa situação você se questiona, pô, merece mesmo receber status de campeonato mundial da FIA, aí vai entrar lá junto com o Fórmula 1, o EC, o Rally, então você começa a perguntar em relação a isso. Eu diria que, apesar de hoje ser um entusiasta da categoria e, de certa forma, assumir um tom crítico, mas não ser contundente em relação a isso, eu não vejo ainda com maturidade para assumir esse campeonato mundial. Esses problemas são recorrentes, né, e por isso mesmo a gente sempre está falando deles. Realmente, a Fórmula E ela precisa achar uma forma de resolver as coisas rapidamente, né,
pra esse tipo de situação não acontecer mais mesmo, assim, não é que diminui, é porque não tem mais o que acontecer. Então, por exemplo, agora no Eprix de Paris, o Haaland bateu no começo da prova, depois conseguiu voltar, só que depois ele bateu de novo e ficou sem parte do carro. E aí ficou ali umas 3 voltas, a parte a proteção do pneu dele na frente, que eu esqueci o nome agora de como chama aquele negócio, desculpa todo mundo, ficou no meio da pista, entendeu? Então, assim, o pessoal os fiscais só conseguiram limpar com a bandeira amarela, né? Eu não sei se é excesso de segurança ou... Porque, assim, dá a impressão de ser... ficou meio largada essa parte, entendeu? Por que não colocou uma bandeira amarela local, que aí os pilotos saberiam que teriam que diminuir naquele momento, e aí ia lá um fiscal rapidão, recolher. Era um pedaço grande, então ele podia recolher, era uma peça única, então recolhe de uma vez só e sai. Porque, gente, não dá pra ficar 3 voltas com um pedaço de carro no meio da pista, dificultando a ultrapassagem, dificultando a vida dos pilotos, entendeu? E assim, essa é uma coisa que também não é a primeira vez que acontece. Eu não lembro exatamente onde foi agora, mas eu lembro de um Eprix do ano passado, que tava lá no auge da disputa do Sam Burch com o Jev, disputando o campeonato. Já eram das últimas etapas que o Sam tava tentando fazer uma ultrapassagem para chegar no Jean-Eric Vergne e ele não conseguia porque tinha um pedaço de carro na pista, entendeu? Então, se ele tentasse ultrapassar, ele ia furar o pneu, assim, simples assim. E é o tipo da coisa que não pode mais acontecer, sabe? Limpa lá rapidão, treine melhor as equipes. Eu queria muito saber como é que funciona essa parte das escolhas dos fiscais, como é que eles trabalham isso. Porque, assim, tipo, galera, não dá mais, sabe? Alguém tem que chegar e dizer, gente, não dá mais pra ser assim, a gente precisa de uma solução agora, entendeu? Justamente para poder chegar nesse estágio que a Melanie estava falando, assim, se a Fórmula E quer ser uma categoria com status de competição mundial, ela tem que se portar como uma competição mundial, né? Então ela tem que ter o padrão FIA, né? No padrão FIFA, no caso, é o padrão FIA de verdade. E aí tem que acabar com essas besteirinhas que acabam estragando um pouco, né, o espetáculo da corrida. Mas aí você pega, né, agora fazendo paralelo, que é o inevitável, o que a gente pode pegar que aconteceu próximo agora, aquela corrida do Azerbaijão na Fórmula 1. Você vê que também o pessoal rolado, né? Aí você entra um pouco aí, como é que é feita a seleção? Como é que é tratado isso? Eu sei que aqui no Brasil, por exemplo, quando você vai ter o Grande Prêmio, você convoca pessoas, como é que eu dizer, são voluntários, né? Gente, por exemplo, que eu, você, o Rubens ou quem está nos disputando aí pode chegar lá, olha, eu quero ser fiscal de prova. Vai passar por um treinamento, todo o processo e tal, mas aí depende muito de você ter procedimentos e processos muito bem determinados para que funcione bem, independente ali da pessoa, das que estão trabalhando. Né? Claro que o fator humano ajuda e muito, mas se você tem isso bem desenvolvido e você consegue fazer um bom treinamento, a coisa vai de boa, porque assim, não é só agora dando uma de advogado diabo, só, como é que dizer, vamos lá, aí que você vê equipe de fiscalização enrolada, na Fórmula 2, por exemplo, também, lá agora no Azerbaijão, você teve um cara lá que atropelou dois fiscais de pista, né? Tava lá manobrando o carro, na hora ela relargou, foi lá e praticamente atropelou. Então, o buraco é mais embaixo, se a gente for resumir essa situação. Né? Não, desse negócio de fiscais, até uma coisa interessante que vocês falaram, é montado por meio de voluntário. O país, o organizador que fornece voluntário. Quer dizer, os fiscais, né, que na maioria são voluntários, mas aqui no GP do Brasil a gente já vê que a maioria são repetidos e alguns até mesmo já atuam em outras categorias, Stock Car, às vezes estão presentes também em Fórmula V, Fórmula Inter, na Superbike. Eu acho que o problema isso é mais um chutômetro do que possível afirmação da Fórmula E, é que ainda está tentando se moldar um formato de ser rápida e eficiente, mas só toda a estrutura de processo como fazenda. Não tem aquelas questões do start, do momento que o fiscal tem que agir, no final não tem que agir, no momento que parece muito mais que eles ficam um olhando para a cara do outro falando, ei, o que a gente vai fazer? Bandeira amarela, manda só o fiscal, bandeira amarela apenas, isso eu falei também, acho que no GP do Azerbaijão no primeiro ano, levaram fiscais da GP da Hungria, que eram mais próximos ali, e que eles poderiam até mesmo treinar o pessoal, e com o tempo ele foi retirando
e foram ficando nos locais. Mas esses locais eles só fazem por ano. Então é que nem o Sérgio citou a questão que teve lá o acidente do Russell. Após removerem o carro, estão arrumando ali o bueiro, tinha fiscais tirando selfie dentro da... Então, tipo, cara, a gente não espera isso de seja ali pra salvar vidas. Pra pensar que qualquer coisa isso é pra salvar vidas. Então eu acho que é muito mais uma questão de experiência local, porque até mesmo da própria Fórmula E, mas eu acho que a Fórmula E começar a exigir da cidade, falar assim, olha, a gente vai levar a Fórmula E pra aí, mas forneça pelo mínimo que é um pessoal bem treinado, pessoal que saiba agir de forma independente, mas sabendo como fazer. E é estranho, quando a França, né, que é um país que todo final de semana está tendo uma corrida, ou até mesmo uma corrida de nível mundial na França. Agora, semana que vem, daqui da semana, vai ter MotoGP lá em Le Mans. A gente tem vários circuitos na França que recebem inúmeras categorias mundiais que poderiam ter, acho que, buscar um pouco desse pessoal para auxiliar nos GPDs, ou até mesmo quem trabalha ali em Mônaco, tão distante. Acho que é algo que a Fórmula E, organizadores poderiam vir a pensar, a utilizar no futuro. Aí começa, né? Também tem essa situação, a gente não sabe, né? Com essa situação política. Porque você, também em alguns casos, você tem os automóveis clubes que organizam, né, organizam as etapas, ou, né, são chamados pela organização. E tem disputa aí, tem um trabalha com um que aí só atende outro, aí então tem que chamar aí por pico e outro, um não vai pro outro, então tem que chamar a gente de fora. Tem um caldeirão de situações aí para tratar, mas que no final acaba prejudicando o quadro como um todo, né? Então fica um pouco complicado, né? O que acho que devem forçar um pouco mais a situação esse trabalho junto os organizadores. Provavelmente a gente acho que tem quase certeza que na próxima, agora em Mônaco, a gente não deve ter esse tipo de problema, porque basicamente deve ser, muito provavelmente é o mesmo pessoal da Fórmula 1 que já tem toda uma expertise, ele já sabe ali onde coloca, então a gente diria que a possibilidade de nós vermos esse tipo de coisa acontecer vai ser bem mais rara disso acontecer. Tomara, né? Vamos torcer para que Torçamos. Melhore mesmo, porque realmente, como o Rubens falou, isso aconteceu na França, né? Que é um país que tem tradição de automobilismo, tem tradição de corridas de carro. Então, na teoria, não era para acontecer esse tipo de problema, pelo menos não na França. E aí vamos ver Mônaco, né? Com toda a sua tradição, com todo o histórico, todo o glamour. Espero que essa parte da prova seja mais eficiente também, até porque lá por ser um circuito de rua já famoso, mesmo que não seja o mesmo traçado da Fórmula 1, lógico, lá a gente sabe que as chances de acidentes são maiores do que em outros circuitos, né? Então vamos torcer para que em Mônaco corra tudo bem, né? Que as coisas se resolvam rapidamente. Falando em glamour, como a Cintia citou, acho que quem não teve tanto glamour nesse final de semana no Prix de Paris foi o Mortara, né? Que ali ele acho que ele desinvestiu a vontade de o carro, que ele obteve êxito, não, né? O Mortara, eu não sei, talvez alguma coisa ali, né? Não sei, assim, que eu fiquei tão cabreiro, né? Eu confesso que eu fui depois tomar tamanho, né? Extensão do estrago do Mortara. Eu fiquei impressionado, realmente. Acho que baixou ali um caboclo nele ali, sei lá, pensou que tinha um derby, alguma coisa do tipo, e resolveu fazer crash test. É impressionante, e é chato. Exato. Pois é. E é chato porque, assim, se você for pegar o campeonato dele, ele não tá muito positivo. Ele tá sendo o cara que tá carregando a aventura das coisas, né? Conseguiu a vitória, tá ali chegando na frente. Muita gente achava que ia levar pau do Massa. Então, assim, foi meio impressionante essa pane aí que deu nele, né? Deu tilt? Não Tela sei, azul ali, no carro. Pois é, como o pessoal diz, alguns dizem colou placa, né? Colou placa ali e desrico tudo, que é uma pena que acabou prejudicando, que numa corrida teve tanta variância como essa, ele acabou perdendo a grande chance de chegar mais ali de marcar pontos e ali se cacifar como um verdadeiro
contenedor ali pro campeonato, né? Ele ainda tem chance? Tem, porque o campeonato ainda está em aberto, mas ele, digamos que agora ele ficou um pouco mais para trás em relação aos demais, né? Sim, exato. E o pior de tudo nesses casos, tipo, que aconteceu com ele é que ele acaba levando outras pessoas, né? No caso, o premiado da vez foi o Alex Lynn, que tá voltando pra Fórmula E, né? Ele tava na Virgin ano passado e agora tá na Jaguar no lugar justamente do Nelson Piquet. O Mortara, ele fez bobagem, né? É tanto que durante a transmissão mesmo, a transmissão oficial, o Bob Varsha, que era comentarista lá do Speed Channel, ele falou que, olha, cara, stupid. Ele falou exatamente isso. Disse que realmente falou que o Mortara fez bobagem, que ele realmente fez, né? Ele tentou passar onde não dava, assim, não tinha espaço pra ele passar, simples, ponto. E aí ele foi e acabou levando o Alex Lynn junto. E aí levou aquele troféuzinho pad break dessa etapa, porque ele que fez a bobagem do dia, né? Assim, incrivelmente, não foi o Petito Lopes dessa vez. E acabou ficando com o Mortara. E como o Milani falou, ele vem num campeonato bem razoável esse ano. Tá aí tendo bons resultados com o carro da Venturi, que é um carro mediano, que a gente já sabia que era um carro mediano, então, mesmo com, acho que, pelo menos eu, Milani, não sei você, mas mesmo com a entrada da Mercedes, né, o aporte da Mercedes por trás, eu já imaginava que a Venturi seria uma equipe mediana para essa temporada, né? Não sei, para a próxima eu tenho um pouco de dúvidas. E assim, ele realmente vem tendo melhores resultados que o Felipe Massa. Eu acho que esse foi um dos poucos que o Felipe Massa largou na frente dele, que o Felipe largou em quarto. Gente, sim, o Mortara. Nossa, esqueci o nome dele, foi mal. E o Mortara só conseguiu largar no 10º lugar. E que pena, né? Assim, que ele teve essa tela azul aí no meio da corrida. Eu concordo com esse. Acho que, assim, pro padrão que a gente sabe da Venturi, tá sendo muito bom, né? Quem acompanha a categoria sabe que ali a Venturi era uma segunda equipe de meio de grid para baixo, né, pro final. E como você ressaltou bem, com o aporte aí, como é que eu dizer, da Mercedes, não se, assim, ia fazer uma coisa mediana, e tá cumprindo isso, acho que até um pouco a expectativa. Não sei também aí, você pontuou bem, como vai ser no próximo ano, na próxima temporada, com a chegada da Mercedes. Basicamente, os alemães usam a base da Venturi para poder desenvolver o carro dela, né? A HWA usa os carros da Venturi, usa o trem de força, né? Usa lá toda a traquetanagem dela, então provavelmente eles devem se de alguma coisa desse movimento alemão para a próxima temporada. Mas também eu vou lhe dizer, não vejo, pelo menos aí até o final da temporada, eles indo fazendo muito além do que fazem agora, não. É o famoso, como diz um colega meu, o esquema do golfinho, né? Igual o golfinho, vai lá para cima da água, faz uma gracinha e depois volta para o fundo, né? Então acho que talvez vai seguir um pouco essa linha. Bom, mas quem teve um final de semana totalmente diferente, né, foi o Robert Finn, que acho que liderou do começo ao fim, né, Cíntia, e conseguiu manter ali a vitória de uma forma espetacular, e já outros não tiveram empenho também tão bom, não tão próximo do que o Mortara fez, mas também não tão bonito quanto o Robert Finn. Então, sim, o Robin Franks, agora a gente tem que falar o nome dele direito, né, que aí se ele ouvir ele vai surtar com a gente não quer isso. Então, ele teve uma corrida muito boa, ele não largou na frente, né? Ele conseguiu uma ultrapassagem no Buemi. Buemi liderava a prova depois do acidente do Holland. Ele conseguiu a ultrapassagem quando o Buemi começou a ter problemas, e aí foi, sei lá, acho que 10ª volta mais ou menos, 11ª, uma coisa assim, e conseguiu ir até o final. E ele saiu de Paris, né? Ele como líder do campeonato, e ele ainda conseguiu a volta mais rápida. Então, eu acho que foi o fim de semana da vida dele. Ele, depois da corrida, ele falou que essa foi a corrida mais difícil que ele já correu em toda a carreira dele. E realmente deve ter sido por conta de tudo que aconteceu, né? Mas eu já venho observando a temporada dele desde o começo, e ele tem conseguido alguns bons resultados. Inclusive, ele chegou em Paris, acho que desde Roma, na verdade. Desde a corrida passada, ele tá na frente do Sam Burge na tabela, né? E assim, o Sam Burge, ele é o tipo do cara que ele é um bom piloto. Ano passado ele tava disputando o título,
E assim, e esse ano ele tá meio que levando um certo pau do companheiro de equipe, porque o Robin ele tava afastado da Fórmula E, né? Ele já tinha corrido pela Andrade, ficou fora um tempo e voltou agora, então ele de certa forma estava meio destreinado, e ele tá conseguindo dar bons resultados para Virgin, e só confirma o acerto que foi para a equipe ter voltado com ele, né? Ter dado essa nova oportunidade para ele, que ele realmente está fazendo um bom resultado. E aí, Milani, eu acho que a gente pode até traçar um paralelo com o André Lotterer, né, que é o companheiro aí do Jev na Takita, e Jev, atual campeão, que estava justamente na briga com o Sunbird ano passado, e esse ano também está apoiando o companheiro de equipe, né, não está tendo tão bons resultados como foi no ano passado, é tanto que o Robin e o André estão liderando, né, primeiro e segundo no campeonato, e o Verne é só o sexto, né, e o Sunbird está em nono. Então, assim, essa temporada ela tá sendo surpreendente por isso também, porque ela tá nos dando a chance de ver outros nomes, além dos famosos, né, que a gente já conhece. Sim, é uma observação boa que você fez. Você tá e dá para notar que, por exemplo, a Envision ela tá com um enfoque bem estão com enfoques bem diferentes, né? Se você for notar desde o início da temporada, o Bird está mais agressivo. Você vê que ele está envolvido, né, em alguma, entre aspas, confusão, ou, né, está se marcando ali por ultrapassagens assim mais incisivas, tal. Ganhou em Santiago, né? Era a única vitória que tinha tido, que foi a vitória dele esse ano. O Fries, ele indo numa situação, uma abordagem mais de consistência, né? Ele tem vindo ali, tá marcando ponto, e justamente dessa característica da Fórmula E hoje, ser constante dá mais resultado, né? Então, ele fez um ótimo final de semana, né? Se beneficiou dos problemas da Nissan. Aliás, a Nissan precisa se benzer bonito, porque que eles têm um bom carro, o carro tá rápido, mas o que tá acontecendo, tudo tá acontecendo com eles, né? Em relação a piloto que é refreada, carro que dá pane, punição, tá um pouquinho tenso para ele. Bateria que não chega até o final da prova. Isso, tudo exato. Lá. Tá bizarro a coisa lá do lado da Edam, né? Então, isso tá dando mais resultado. E o Fries está se beneficiando hoje. Ele está conseguindo mostrar tudo que ele já tinha mostrado antes, né, em outras categorias. Ele mostrou bem né, em Fórmula, mostrou bem lá no DTM também, que ele é um piloto DTM, e também com um carro decente, né, que vamos combinar também. O carro da Andretti mas era beleza, vamos para outra coisa, né? Era uma famosa baiaca, essa famosa, né, como é que dizer, agora o tema que eu usar, mas vamos seguir em frente, mas ficou bem entendido pra galera. Então ele tá tendo chance, e esse paralelo que você fez aí, realmente dos segundos pilotos, vamos colocar dessa forma, né? Não dá pra chamar o Fries de segundo piloto, nem o Lotterer de segundo piloto. Isso. Mas assim, acabava sendo de uma maneira ou de outra, porque os companheiros deles foram justamente quem estava disputando o campeonato ano passado, né? Assim, o Jean-Éric Vergne é o atual campeão. Então, querendo ou não, mesmo que inconscientemente, o Lotterer acaba pegando essa imagem de número 2, né? Porque ele é o companheiro do atual campeão. E mesmo que a equipe não os trate dessa forma, porque pelo menos assim, até onde eu pude perceber, não existe favoritismo dentro de nenhuma das duas equipes, né? Mesmo que tenha tido uma tentativa de ordem de equipe ali dentro da Virgin, que acabou não se concretizando, mas eu não sei se você concorda comigo, mas eu entendo que dentro das duas equipes, os dois pilotos são iguais. Sim, não tem prioridade para ninguém até agora. Talvez aí, sei lá, se como agora a gente vai entrar numa fase mais né, já está entrando na fase final do campeonato, talvez vai chegar um momento que tem que acontecer isso, porque querendo ou não, sei lá, por exemplo, o Vergne ainda tem chance, o Bird tem chance, do jeito que esse campeonato tá embolado, você não tem ninguém ainda desgarrando, pode acontecer. Então eu acho que é uma estratégia correta também. Ainda não é hora de priorizar
pilotos, né? E hoje, assim, dessa dupla aí, das duas duplas, eu tendo a puxar essa um pouco para Tequita, né? Apesar de achar o Fries e Bird uma ótima dupla, eu ainda puxo, acho que Lotterer e Vergne é uma dupla ainda, né? E que mostra que tá com um bom carro. O Lotterer é um cara muito combativo, já mostrou isso, algumas vezes combativo até demais. Diria que agora a gente está, até continuando esse teu paralelo, né, Cíntia? A gente pode colocar com aí o Bird com o Lotterer e com o Fries. Só que para Tequita o combate está dando mais resultado, né? Que é o Lotterer, né? O Vergne também está sendo acometido aí por uma série de problemas que não tem permitido que ele venha mais para frente, o que ainda pode acontecer. Mas o Fries, ele agora se coloca assim como um principal postulante aí ao título desse ano. Ele colocou aí o nome no meio do bolo, né? E é tanto que essas duas equipes são as líderes, né, do campeonato até agora, né? A Tequita saiu de Paris com 142 pontos e a Virgin tá ali com 135. Então, querendo ou não, são as duas duplas mais fortes. E aí eu também queria já puxar um pouquinho agora pra BMW, que na pré-temporada foi quem dominou tudo, que era apontado como a força da categoria, mas que praticamente também só tá correndo com um carro, que é o Antônio Félix da Costa, que o Alexander Sims, ele tem vindo assim, com resultados muito ruins, né? Eu acho que das 8 ele não conseguiu completar 3 ou 4 provas. Teve aquele acidente horroroso lá de Marrakech entre eles dois, que tá fazendo falta agora, tanto pro Antônio Félix da Costa como pra equipe BMW, porque eles estão em quinto agora no campeonato, e com diferença grande, né? Tipo, eles têm 88 pontos. Então, assim, não chega a passar do 100, né? E, assim, pra equipe como um todo, aquele resultado de Marrakech faz muita falta porque eles seriam os líderes do campeonato. Se o Antônio Félix da Costa tivesse completado aquela prova tanto em primeiro quanto em segundo, ele seria líder do campeonato. Assim, tudo acontecendo como aconteceu, né? Logicamente. Ele não teria perdido a liderança do campeonato desde então, entendeu? Porque a diferença de pontos, pelo menos na minha matemática, tá? Vocês que manjam aí mais de matemática, depois me corrijam se eu estiver falando besteira. mas dos cálculos que eu fiz aqui, né, na matemática da Cíntia, o Antônio, ele seria líder absoluto ainda. Agora, ele estaria com a liderança mais ameaçada, mas ele não teria perdido ainda, entendeu? Pra você ver o quanto uma corrida faz diferença. E aí você estava falando da constância, e eu acho que é justamente isso que está fazendo com que o Robin e o Lotterer estejam na frente do campeonato agora. Porque nas últimas provas, eles têm conseguido bons resultados, né? O Lotterer está no segundo lugar seguido dele, então são 2 pódios seguidos. E o Robin, como a gente já falou antes, ele já vem tendo bons resultados, inclusive estão na frente do Sam Burge. Sim, você colocando aí, então, se não fosse aquele acidente hoje, o Félix da Costa, ele com certeza estaria ali na ponta. Você bota ali que na pior das hipóteses, sei lá, ele chegaria ali no terceiro lugar, no segundo lugar, ele estaria hoje com 85, 88 pontos. Então, exato, seria líder do campeonato. O Sims também, ele acaba se atenuante para ele. Por exemplo, o acidente que aconteceu em Paris não foi culpa dele. Ele foi simplesmente abalroado pelo... Se eu não tenho nada, acho que foi o Buemi, deu-lhe no meio dele que não tinha o que fazer. O famoso, como se diz em linguagem de marinha, foi o famoso torpedo à meia nau. Ele não tinha, ele levou a pancada, não teve o que fazer. Talvez essa situação dele estar ali no meio, talvez não está conseguindo desenvolver tanto na classificação, feito que situações que ele acaba se envolvendo ali, e a gente sabe que ali aquela meio encarniçada mesmo, briga de foice, né? Então acaba prejudicando um pouco. E quem acompanha aí também, o que se aplica-se a ele é a mesma coisa do Fries. Se você for pegar os resultados dele, pode ser braço, tá louco? É um bom piloto, né? Ele fazia tudo bem, ele fazia tudo e tal, mas é um ótimo piloto. Você não pode chegar e descartar um cara desse agora, mas
tem, assim, sofrido algumas coisas que algumas ele poderia evitar, outras não teve jeito, como foi o caso agora de Paris. Ele estava lá, estava fazendo a curvinha dele lá linda e bela e levou-lhe uma cipoada que levou uma cipoada pelo meio. Não tinha o que fazer, né? Mas eu não vi ainda como possibilidade de uma troca ainda. Não sei, talvez no final da temporada, né, a BMW faça lá uma reavaliação do programa e o convide a retirar, mas não vejo, assim, não faria pelo menos essa troca por enquanto. Não, verdade, claro. Ele teve resultados ruins, mas eu acho que, assim, nessa ele foi abalroado, né, como você falou. Teve uma que ele bateu no muro na disputa, eu acho que até com o Lottery também. Eu nunca lembro quais são as corridas, mas acho que você lembra, vocês devem lembrar, vocês têm a memória melhor que a minha, que ele estava disputando em curva e aí acabou batendo no muro quando ele estava disputando com o Lottery, se não me engano. E teve aquela que o carro deu pane, foi justamente uma das corridas que teve bandeira vermelha, que demorou, sei lá, uns 15 minutos para tirarem o carro dele da pista, justamente para aquelas questões que a gente já falou aqui no começo. Então, assim, ele tá com problemas, né? Obviamente, nem todos são problemas dele, mas a gente tem, por exemplo, 3 situações que a BMW está deixando de pontuar com 2 carros, que mostra assim, o quanto isso está fazendo falta para eles no campeonato, né? A do carro com problema, vamos colocar na conta da BMW, que é o tipo de coisa que a equipe existe para evitar, né? E os outros 2 foram acidentes mesmo, e enfim, acidente de corrida. Mas é bom, assim, pra gente ver da disputa, de como é disputado o campeonato, né? Porque, assim, a gente lembra que em setembro do ano passado, todo mundo achando que a BMW era a força a ser batida, né? Seria o nome mais forte. E agora tá aí em 5º lugar no campeonato apenas. O Nasser, né, originalmente retornaria, né, para a Prix de Paris, porque ele foi anunciado que entraria no lugar do Ginter, né, do Maximilian Ginter. O Ginter só voltaria para Roma, em princípio, justamente por causa da batida da IMSA, que tinha corrida, até causou uma certa surpresa quando o Ginter foi confirmado também para Paris. E agora já se fala que o Nasser não voltar para essa temporada, né, pela Drago, que ficaria focado na IMSA, que até está lá, até tá tendo corrida hoje, vídeo raio, só gravando domingo, e até também mais uma vez lá com chance de título. Ficou um pouco mal contada essa história, né? Só lembrando que até por regulamento existe uma limitação de troca de pilotos, né? Se eu não me engano, você limitação de 3, vejo que você pode trocar o piloto 3 vezes, tem essa limitação ao longo do ano, por carro. Agora, então, o quadro hoje é que o Nasser não voltaria mais para a Drago, apesar de ter feito um acordo aí, mas não se comentou nada, nem por parte da equipe, né, nem por parte do próprio Nasser, o que pessoalmente eu acho uma pena, porque ele é um cara que eu veria ele muito bem, eu veria o Nasser hoje com possibilidade para 2 categorias além do IMSA, que ele se enquadrou muito bem lá. Era justamente a própria Fórmula E e também Fórmula Indy. Também é uma outra, acho que casaria muito bem pro estilo dele. Ele não é um piloto, ele é um cara muito mais preciso, ele é um piloto mais cerebral, né? Ele não é um cara tão agressivo. Então acho que ele casaria muito bem com essas duas categorias. E hoje, assim, nós tivemos essa baixa, está praticamente confirmada, mas não formalizada. Perdemos o Nelson. Sei lá, infelizmente a gente não vê uma possibilidade de algum outro piloto assumir, vir aí para a Fórmula E, né? Você teve fora isso, você teve o Nasser, você teve o Pietro, o Fittipaldi testando pela Jaguar, né? Fora disso não se fala de nenhum outro piloto entrando no radar da categoria. E embora, talvez agora, com esse fortalecimento todo da Fórmula E, possa ser que entre, né, aí no cardápio de algum desses potenciais pilotos. Por exemplo, você hoje aí tem vários pilotos na base, então aí batalhando. Começar agora a Fórmula 3, você tem o Drogovic, você tem o Pedro Piquet, que são pilotos que mais ali na cancha. Mas fora isso aí, você não tem possibilidade hoje, pelo menos assim, puxando a carta,
outros brasileiros que possam vir na Fórmula E, até porque a Fórmula E mudou o perfil dela. No início ela era meio que assim, aquela coisa do, quer dizer, vamos colocar assim de uma forma bonita, eram renegados, vamos colocar, já era uma coisa assim, o piloto tinha acabado de parar, hoje não, já é uma possibilidade firme para pilotos, né? Você já tem pilotos aí que já recebem salários consideráveis para o padrão do automobilismo internacional. Então, assim, é aguardar, mas assim, em princípio você não tem nenhum outro nome que possa vir a chegar para a categoria. Não, assim, falando um pouco mais sobre o Nasser, tem aquela questão, né? Ele correu 3 provas e aí chegou em último na primeira e não terminou as 2 últimas. Então é difícil, né? Você querer argumentar contra resultado, porque querendo ou não, corrida de carro, no final das contas, é uma empresa, as pessoas querem resultados, né? A questão do Nasser de volta, né? De ele voltar para a categoria fica um pouco complicado por causa do concorrente direto dele, que é o Ginter, né? Que já começou a mostrar um pouco mais de resultado para a equipe. E como a Melanie falou, eu acho que por enquanto, de um modo geral, na verdade, a gente não tem nenhum brasileiro muito próximo. Talvez, um que possa, né, surgir aí como um nome para o ano que vem, seja o Augusto Farfus dentro da BMW. Ele já falou que ele tem interesse, sim, em correr pela Fórmula E, mas ele não chegou a ter uma conversa oficial com a equipe sobre isso. Eu vi ele comentando sobre isso numa entrevista uma vez. Mas, por enquanto, ele continua lá onde ele tá com a BMW. Então, assim, dependendo do que aconteça com o Alexander Sims pro próximo ano, pode ser que o Augusto Farfus se torne um nome para o ano que vem. Mas dos novos, né, dos novos pilotos, como o Melanie falou, por enquanto continua todo mundo onde está. E é bem verdade que a Fórmula E hoje ela se consolida como uma categoria que é realmente uma opção para os pilotos. Né, assim, de os pilotos enxergarem a Fórmula E como um lugar que eles querem estar e não um lugar que o pessoal tá indo porque não tem para onde ir, né? Assim, acho que a Fórmula ela realmente tá se tornando uma opção já para muita gente, de verdade. Agora, só complementando, você lembrou bem do Farfus, né? Eu ia até falar aqui, ele também tá lá no WTCR, né, pela Hyundai, começou agora também, batendo ponto, né, mas compondo com a BMW, né, tanto que ele teve agora correndo em Spa. Mas ele realmente, você lembrou bem, é um nome aí que pode vir a surgir pela BMW. Bom, então acho que finalizamos, né, o E-Prix de Paris. Foi uma boa corrida, acho que até essa questão da chuva, como a Cíntia mesmo falou, a categoria que está recebendo as coisas novas, estão aprendendo como atuar com elas. Agradeço mais uma vez ao Sérgio Milani por comparecer com o BBcast, muito obrigado. A Cíntia mais uma vez por todo o carinho e empenho que ela tem com a categoria. Espero não receber duras críticas de pilotos referente à nossa cobertura, e por isso que eu agradeço a todos, né? Forte abraço e vou deixar vocês agora se despedirem. Dentro de alguns instantes, no segundo bloco do BBcast 30, vocês terão eu e a Débora falando da etapa do Velocitar da Stock Car. Então, até daqui a pouco e fiquem com o Sérgio Milani e com a Cíntia Ventura. Sérgio, por favor, você que é o convidado, quase efetivo da casa, mas faça as honras. Tá, muito obrigado. Eu ia deixar isso para você, um bom cavaleiro que eu sou, mas já que você me passou, eu aceitarei de bom grado, tá? Obrigado mais uma vez pelo espaço, né? E aproveitar mais uma vez para parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo. É praticamente um trabalho de guerrilha, mas tem que ser feito. A gente sabe que é uma coisa que está sendo dia a dia, com bastante carinho, atenção e cuidado. E por isso que está aí batendo ponto, né? E convida aí, né? Como é que é, além de visitar, né, o boletim no blog, né? Visitar também o Fórmula I.S, onde eu batendo ponto lá, e brevemente também abrindo um leque aí também para a Fórmula E. Hoje, basicamente, fala de Fórmula 1, mas também a intenção é falar de várias outras categorias, passando também por estoque, até, se for o caso, kart indoor. E vou agradecer Rubens, mais uma vez pelo convite, Cíntia também pelo papo, né, que é muito bacana falar dessa categoria, né, apesar de alguns veículos assim
assumirem uma birra infantil em relação a ele, mas é bacana estar falando sobre essa categoria tão louca, tão legal que a Fórmula E. Obrigado mais uma vez e agradeço também a vocês aqui que escutam a gente. Imagina, bom, obrigada a todo mundo que ficou ouvindo, obrigada também ao Rubens por abrir o espaço, né, pra gente. Eu acho que o Rubens e o Milani estão agora limpando, assim, o veneno aqui do cantinho da boca, sabe? Mas... a gente, assim, tá fazendo o melhor que pode. Quem me acompanha aí no Twitter sabe o carinho que eu tenho pela categoria, sabe que eu fico meio pistola mesmo quando eu vejo algumas coisas não legais acontecendo. E agradecer ao Milani pela disposição de estar vindo aqui falar com a gente. Então, continuem acreditando na gente, seguindo, lendo o Boletim do Paddock, acompanhando, comentando com a gente no Twitter também, que é sempre bom. E a gente se vê em Mônaco na próxima semana, ou daqui a 2 semanas, sei lá quando é que a gente vai gravar o podcast novo. Mas se não tiver podcast, tem texto, enfim, sem informação é que vocês não ficam. Obrigado por tudo e até a próxima. Beijo, tchau. Bom, Débora, a etapa agora da velocidade, essa segunda etapa, foi realmente já a etapa onde a Stock Car está com 40 anos, já que no dia 22 de abril ela completou os 40 anos, e nessa data também nós publicamos o BBcast número 27, um especial dos 40 anos da Stock Car, onde nós tivemos a participação de inúmeros convidados, pessoas que já estão trabalhando, continuam trabalhando no meio ali, são até pessoas que lidam e vivem da Stock, principalmente, né, o Amadeu, né, e o Rafael Suzuki, que é piloto da Stock Car, piloto do carro número 8 da Hot Car. Exatamente, se vocês ainda não escutaram esse programa, não deixem de prestigiá-lo, até porque vocês vão ter um parâmetro e boas histórias de todo esse pessoal. Exatamente, principalmente a Stock Car, que é uma categoria, como a gente sabe. Isso mesmo, gente, não deixe de ouvir, é um episódio muito importante para quem já é fã da Stock Car e para quem quer conhecer a categoria. Ali nós contamos um pouco como foi a história da categoria, lógico que 40 anos não tem como inserir em um programa de 1 hora, mas vale a pena conferir os relatos de quem, como eu disse, vive da categoria, é bem bacana. Contudo, chegamos no Velocitar com a categoria já com 40 anos, tivemos eventos especiais lá, até mesmo a participação. Tivemos pilotos que passaram pela categoria, como Igor Hoffman, o Paulão Gomes, Chico Serra, que pilotaram opalões no final de semana. Todos eles cruzando a linha de chegada, foi uma imagem bem emocionante que eles forneceram pra gente. Exato, então assim, foi um final de semana bem recheado da Stock Car. Não tivemos os treinos de sexta-feira. Até porque a categoria agora ela tá tentando cortar um pouco dos custos para todas as equipes, porque por mais que seja um esporte caro, então eles decidiram tirar os treinos de sexta-feira e reduzirem a Stock Car agora apenas 2 dias. O que é bom, porque fica um pouco mais compacto, assim, vamos pôr dessa forma, não gera tantos custos e quem sabe atrai até mais público e também pessoas a participar da categoria. Thiago Camilo fez o primeiro treino livre mais rápido, foi o mais rápido, o segundo o Daniel Serra, mas no treino classificatório, que é o importante, o que dita o que vai acontecer no domingo, nós tivemos o Thiago Camilo, né, brilhando novamente, conquistando a segunda pole do ano. Exatamente, a gente teve bastante gente falando que a volta do Camilo foi um temporal, e realmente foi, porque ele marcou 1:27.926, foi um número bem expressivo, só ele conseguiu andar na casa de 1:27, então ele não deixou páreo pra ninguém ir atrás dessa disputa, né, com ele. E ele já tinha falado que o carro tava bem redondo, que eles tinham vindo de um final de semana, né, de um sábado bom, e eles estavam na busca pela vitória do Camilo, que acabou não vindo na primeira etapa do ano, né, que foi no Velopark. Aquela primeira etapa, para o pessoal que quiser relembrar, eu vou linkar no post o nosso BBcast que nós falamos dela, mas aquela etapa teve toda aquela questão da chuva, né, que foi realmente, como eu falei, um jogo de pôquer, de quem ia adotar qual estratégia. Thiago Camilo, infelizmente, não teve a estratégia perfeita, mas ele teve um final de semana muito bom e repetiu esse final de semana muito bom, pelo menos na primeira prova, no quad e na primeira prova, né? Você falou do tempo do Thiago Camilo, mas uma coisa que até mesmo interessante que no episódio 27 a Glauce falou e repetiu novamente nesse quali, né? Do primeiro ao 26º piloto, todos andaram com 1 segundo de diferença. O Thiago Camilo fez 1:27.9, primeiro colocado, pole, e o Valdeno Brito fez na 26ª posição 1:28.9, ou seja, todos pilotos muito próximos, né? Tudo bem, é uma categoria em que o carro
é entregue de forma igual para todos, mas só que sempre uma questão ou outra de pilotagem, de engenharia, adaptação. Esse circuito ele era bem travado, então eles tinham que conservar bastante o pneu. Então, geralmente, por conta do calor que fez, né, no sábado, a ideia era tentar já dar uma volta rápida e continuar conservando esses pneus, porque tudo isso se pensando na primeira prova, já que na segunda você ainda... Para a segunda você tem a possibilidade de fazer uma troca maior de pneus. Então a gente viu realmente eles bem próximos. O primeiro grupo foi o que teve mais gente, né, passando na primeira parte da classificação. A gente viu no segundo grupo apenas 3 pilotos se encaixando nesse primeiro grupo e depois a gente viu, né, essa disputa bem acirrada para os 6 melhores passarem para a parte final da classificação. Os 6 primeiros que conseguiram chegar ao Q3, os 6 primeiros, né, que conseguiram chegar ao Q3, que foi o Camilo, Maurício, Serra, Fraga, Casagrande e o Ricardo Zonta. Assim, podemos dizer que o final de semana, acho que só excluindo mesmo o Felipe Fraga, todos os outros foram destaque nas 2 corridas. Então eu acho que assim, o Q3 foi realmente dos principais pilotos que iriam ditar todas as regras do final de semana, pelo menos na primeira corrida. Já na segunda corrida a gente tem as consequências da primeira, mas o que foi importante é que a gente viu aí grandes nomes ficando no Q2, né, Débora? Que nem o Rubinho Barrichello, Alan Kodair, Marcos Gomes. Então foram pilotos assim que a gente até gerou uma estranheza eles estarem ficando já no Q2. Mas no Q3 também a gente teve o Ricardo... Mas no Q3 a gente também teve ficando, né, o Max Wilson, o Cacá Bueno, que foi bem surpreendente a gente não ver eles avançando. E tinha uma expectativa para que o Nelson Piquet, né, o Nelson, conseguisse algo melhor por causa dos treinos que ele tá mostrando a evolução dele. Isso não aconteceu. A primeira corrida ele teve uma nítida evolução do Nelson Piquet. Eu acho que ainda ele deve levar um tempinho de adaptação na categoria, mas Thiago Camilo foi o nome do final de semana, pelo menos até ali no quali. A gente tem o Thiago Camilo e o Daniel Serra realmente ali já brigando diretamente por posições já no quali. Apesar que a gente teve o Ricardo Maurício ali no meio dos dois, mas ali a gente já tinha um parâmetro bom para o domingo. Exatamente, a gente já sabia que essa disputa dessa corrida ia ser bem acirrada, né? A gente já vai entrando na corrida e o Thiago Camilo acabou largando muito bem naquela volta lançada que eles têm, né? Uma característica da Stock Car fazer esse tipo de largada. O Camilo se manteve na dianteira e aí a gente já olhou pra parte de trás porque o Ricardo Maurício e o Serra estavam disputando a segunda posição. E do nada, o Gabriel Casagrande acabou surgindo porque ele cresceu muito nessa largada, pressionou o Ricardo Maurício, assumiu a posição dele, né, foi para terceiro, e o Daniel Serra acabou herdando o segundo lugar, que era do Ricardo Maurício. Então a gente ficou com Camilo, Serra, Gabriel Casagrande e o Ricardo Maurício. E essa configuração seguiu por um bom tempo, né? O Thiago Camilo, o Daniel Serra, Ricardo Maurício, o Gabriel Casagrande brigando ali por posições. Brigando, a gente fala Thiago Camilo, mas o Thiago Camilo disparou na frente. Ele conseguiu ali abrir, eu acho, salvo engano, quase 4 segundos de diferença para eles. Então, o que para Stock Car é muito. Se a gente vê o que eu acabei de pautar da questão de 1 segundo de diferença entre 26 carros no quali, se abrir 4 segundos de diferença, foi muito. O Thiago Camilo estava bem soberano até a rodada de pit stop, mas foi assim um stint, né, antes das paradas obrigatórias, onde que os pilotos foram bem aguerridos ali pela briga de posição, mas assim foi umas brigas bem leais. A gente não teve nenhuma questão de toque maldoso ou até mesmo uma tentativa de jogar o piloto para fora ou defender de forma bruta a posição. A gente teve esse comentário até do próprio Felipe Giafone, né, na transmissão, falando que tava lembrando muito a corrida de Baku, porque assim como o Baku, o Velocitar, ele é um autódromo, um circuito travado, então os pilotos acabam optando por uma corrida mais conservadora, até para poder não prejudicar o próximo e nem eles mesmo, né? Gabriel Casagrande mesmo, ele foi um exemplo de piloto que tentava fazer ultrapassagem, mas buscava a parte mais limpa para poder fazer, né?
E em outros movimentos durante a corrida, a gente viu muitos pilotos usando o botão de ultrapassagem para poder ganhar potência. O piloto que vinha na frente tentava se defender, mas eles acabavam utilizando do X para poder passar e não fazendo uma ultrapassagem suja. Então é legal isso que você falou, que é uma característica do Gabriel Casagrande, que ele é bem parecido com... A gente gosta de fazer esses parâmetros até com a Fórmula 1, porque acho que 90% dos nossos ouvintes ouvem mais, estão mais atenados com a Fórmula 1. Ele é muito parecido com o Daniel Ricciardo na questão de ultrapassagem. Ele faz ultrapassagens limpas, ele sempre busca o melhor traçado para ele, mas sem prejudicar o oponente, né, para aquele que ele vai ultrapassar. E ele estava muito ligado com quem estava vindo atrás e a pessoa que estava na frente, que era quem ele estava disputando a posição. Né? Porque e ali ele estava numa situação assim difícil, porque era o Gabriel Casagrande, ele estava entre pilotos assim, monstros da categoria, que era Felipe Fraga, Marcos Gomes, Ricardo Zonta, Rubinho Barrichello, que eram pilotos que estavam ali brigando também para passar ele para chegar ao pilotão da frente ali, o trio, né, da frente para poder disputar o pódio. Então, Gabriel Casagrande, eu acho que ele foi o grande nome tanto da primeira como da segunda corrida, mas nessa primeira corrida, eu acho que até o momento ali dos pit stop, ele foi um excelente piloto que soube defender muito bem as posições. Exatamente, a gente só viu o cenário mudar pra ele depois da parada nos boxes, porque aí a equipe, né, a Eurofarma, fez um trabalho excepcional com o Ricardo Maurício e acabou devolvendo ele pra pista à frente do Gabriel Casagrande. Aí foi o momento que ele acabou perdendo o espaço pra poder lutar por essa posição. Exato, acho que já chegando nessa fase dos pitstops, que pra quem é ouvinte tá tão familiarizado, na Stock Car, você não pode fazer pit stop antes. Se você fizer até mesmo por algum motivo, o pneu furou, alguma coisa, você depois tem que fazer dentro de uma janela, que é justamente pra poder manter a competitividade entre eles. Exato, né? E mantém, é uma coisa surpreendente. Eu era bem crítico disso antes até mesmo de conhecer, eu sempre ouvia falar em outras categorias. Quando foi instaurado na Stock Car, eu vi que realmente dá certo, e acho que um dos pilotos que, como a gente sempre fala, que se destaca nela é o Rubinho Barrichello, mas isso fica para a segunda corrida. Nessa primeira a gente viu quase, acho que boa parte do grid já entrando quase que na primeira momento. Muitos optaram por entrar nesse primeiro momento, mas... Por causa da questão do safety car, né? Porque é aquela coisa, já aconteceu, não só no Velocitar, mas em outros autódromos, de na janela de pit stop entrar o safety car, e quando entra o safety car você não pode entrar ou sair dos boxes. Então tem toda aquela questão que acaba atrapalhando de você. Então tem piloto que opta por ficar até quase a última volta, e outros que querem fazer já no começo para poder não correr o risco de pegar o momento com o safety car, que não ocorreu nessa primeira prova. Exatamente, foi uma coisa que a gente acabou vendo, porque as equipes estavam contando com a entrada de um safety car, até para eles poderem traçar uma meta melhor para a segunda corrida, porque se você tem entrado no safety car, o seu pit stop pode demorar um pouco mais, e tinha a possibilidade deles realizarem uma troca de pneu bem mais elaborada. E como isso não aconteceu, eles ficaram na parte do conservadorismo de novo, e só trocaram e optaram por trocar apenas o pneu traseiro direito. Com o fim da janela do pit stop, que a gente teve um momento mesmo decisivo ali, que faltava o quê? Quase 9, 10 minutos para terminar a corrida, aonde que o grid já estava meio que definido, porque a gente viria para o final, com o Thiago Camilo, Daniel Serra, Ricardo Maurício, o Gabriel Casagrande entre os 4 primeiros, mas só que a gente viu o Daniel Serra crescer para cima do Thiago Camilo. Acho que foi muita questão de conservar pneu. Acho que Thiago Camilo, para manter aquele ritmo que eu citei agora há pouco, de 4, 5 segundos de diferença para o Daniel Serra, ele consumiu pneus, e o Daniel Serra veio e se aproximou muito do Thiago Camilo, aonde que a gente teve ali os últimos minutos da prova, foi, como o Sérgio Cervelli e o Carlos Del Valle falam sempre, foi de ficar no lustre, porque olha, aqueles minutos finais foram surpreendentes. Sim, o Daniel Serra veio babando em cima do Thiago Camilo, e aí a gente começou a ver eles utilizarem os botões de ultrapassagem que eles tinham guardado até ali, né? Porque um usava numa volta, o outro usava na outra. O do Camilo não parecia dar tanto resultado, porque ele não conseguia se afastar muito do Serra, e o Serra grudou na traseira do carro dele, e os dois começaram a fazer o traçado um junto do outro. E qualquer erro do Thiago Camilo ia fazer com que o Serra passasse. Aí veio
momento mais crítico da corrida, porque já foi nas 2 voltas finais, né? Porque eles ainda estavam com essa disputa de botão de ultrapassagem. O Camilo cruzou a linha de chegada, restando 2 segundos para poder acabar a corrida. No tempo, né? Que são os 40 minutos mais uma volta. Ou seja, eles tiveram que dar mais 2 voltas, porque o cronômetro ainda ia zerar. Então eles deram a penúltima volta e deram mais uma volta. E aí ninguém sabia quem é que ia usar botão de ultrapassagem, quem é que ia se defender, quem é que ia atacar. E a corrida começou a mudar todo o cenário para que a gente tivesse uma vitória do Serra, mas o Camilo foi segurando o carro no braço mesmo. Não, o Camilo no final ali, nas últimas voltas, ele foi surpreendente. É surpreendente a gente ver o Thiago Camilo há quanto tempo na Stock Car e ele ainda não ser campeão. E é um tremendo de um piloto. O que ele fez ali naquele finalzinho, você vê que ele fazia um traçado na defensiva totalmente rápido, ele não perdia tempo. Que normalmente quando você vai fazer a defensiva, você chega a perder tempo e tomar a aproximação do outro piloto, mas ele estava fazendo na defensiva e ainda assim sendo rápido. Então, mas, como você disse, né? Ao final, o Thiago Camilo conseguiu segurar todo o avanço do Daniel Serra, conseguiu chegar em primeiro e conseguiu a tão sonhada vitória que ele não tinha desde Londrina 2017, né? Já ia para quase 2 anos aí sem vitória, o que para ele já era algo que estava, como ele mesmo disse, ele até cita que ele não quer ser repetitivo, mas 2018 foi um ano difícil, então essa vitória eu acho que veio até num bom momento, tanto para o piloto como para a equipe do Andreas. Ele tava precisando dessa vitória, foi uma pena ela não ter vindo na primeira corrida do ano, mas o que mostra pra gente é que o ano vai ser um ano disputadíssimo na Stock Car. No final da primeira corrida, ele tinha ficado como vice-líder do campeonato, atrás do Serra. Depois, na segunda corrida, acabou mudando um pouco o cenário, mas a gente vê que esses pilotos estão extremamente próximos um do outro. Exatamente. Isso, e agora com a corrida finalizada, né, com o Thiago Camilo em primeiro, Daniel Serra em segundo e Ricardo Maurício em terceiro, Gabriel Casagrande em quarto, eu acho que podemos falar que, apesar da disputa dos dois ali na ponta ter sido muito boa, o grande nome dessa primeira corrida foi o Gabriel Casagrande, que ele, olha, brilhou. É engraçado, até na última corrida aqui do ano passado em Interlagos, ele subiu ao pódio, então acho que o Gabriel Casagrande é um nome que a gente tem pro futuro da Stock Car. Bom ficar de olho nele, porque ele fez uma corrida maiúscula ali entre os grandes da Stock Car e vem se firmando cada vez mais na categoria. Bom, agora vamos para a segunda corrida do dia, onde nós temos o grid invertido, né? Os 10 primeiros invertem. Quem parte da pole, vamos pôr dessa forma, é Júlio Campos, seguido de Diego Nunes e Rubinho Barrichello. Thiago Camilo e Daniel Serra caem lá para 10º e 9º lugar. Isso, mas antes desse grid invertido, a gente teve a premiação de mais um botão de ultrapassagem, onde o Rafael Suzuki, o Valdeno Brito, o Júlio Campos, o Ricardo Zonto, o Gaetano de Mauro e o Daniel Serra tiveram, né, o direito de mais um botão de ultrapassagem para essa disputa. É isso, legal que é pela votação da internet, né? Então foi bem bacana. Ficamos felizes que o Rafael Suzuki ganhamos, porque, como nós citamos, ele participou aí do nosso BBcast número 27, mandou o depoimento, então um grande agradecimento aí ao Rafael e ter visto que ele foi bem votado. Torço para que os ouvintes do Boletim do Paddock aqui do BBcast tenham votado nele como em retribuição aí ao presente, vamos pôr dessa forma, que ele encaminhou pra gente, o áudio ter participado do nosso BBcast. Sem dúvidas, muito obrigada. E a gente também viu o Valdeno Brito e o Júlio Campos, que são da mesma equipe, né? Os dois recebendo esse botão. O que mostra também aquela coisa, né? Você tem sempre o público ali. Um outro ponto que é interessante colocar para os ouvintes é que nem todos os pilotos podem participar da campanha do FanPush, né, nessa etapa. Que os pilotos que ganharam na última etapa, lá no Velopark, não participam dessa. Então quem ganhou nessa já não participa da próxima. Então, como você disse, o fato do Valdeno Brito e do Júlio Campos terem ganho na equipe, sendo da mesma equipe, já eu acho que já até muda o trabalho de foco, né, da próxima etapa, porque o Júlio Campos e o Valdeno são dois pilotos que sempre a gente vê ali eles tendo destaque mais na segunda prova do que na primeira em si, né. Tivemos uma largada onde foi um pouco conturbada, já bem diferente do que foi na primeira prova. Não tivemos a entrada do safety car, mas ali já no começo teve alguns encontrões que foi fibra de vidro, metais para todos os lados. A gente teve o famoso peão da casa própria ali, né? Porque
pessoal começou a rodar, mas foi por consequência de uma batida do Bruno Batista, né? Ele e o Lucas Forest acabaram se tocando. E o Lucas Forest foi saindo da pista e levou com ele o Gali de Osman e foi virando um bolo ali pra trás. O pessoal que tinha largado dos box teve que dar uma segurada pra poder não encontrar com esse pessoal que tava levantando terra pra todo lado, mas quem tava na frente deu seguimento pra corrida e a gente não teve a entrada do safety car. E antes do final dessa primeira volta, a gente ainda viu o Nelsinho Piquet rodando. Então, isso que a gente comentou até no bloco da primeira prova, em que é legal ver o Nelsinho crescer e tá melhorando dentro da categoria, mas infelizmente esse final de semana, né, a primeira prova ele não teve um crescimento dentro da prova tão bom quanto era esperado, mas ele teve ritmo, teve constância dentro da... Disputou posições, então isso é legal para se ver. Para quem tá torcendo para ele, nós, por exemplo, também temos uma torcida aí pelo Nelson para que ele possa crescer e permanecer na categoria. Mas a segunda prova, que era uma prova onde que ele poderia destacar, ele sempre teve bons resultados em segundas provas. E, infelizmente, eu acho que é esse encontro, acho que o carro dele ficou totalmente desalinhado, porque depois a gente viu ele rodar mais umas 2 vezes e até a última, onde que ele chegou a bater e quebrar suspensão traseira. Então, foi uma lástima. Acho que é mais uma prova pro Nelson esquecer da Stock Car. Mas, como eu disse, ele tá fazendo um bom campeonato. A primeira prova ele foi nos destaque. Nessa segunda, infelizmente, ele não teve o mesmo retorno da qual ele vem empenhando dentro da categoria, mas essa segunda prova foi bem de encontrões, foi uma coisa que até mesmo o próprio Bruno, o Reginaldo Leme já foram em comentário na transmissão, que a gente via o Thiago Camilo e o Daniel Serra um pouco apagados na segunda prova, um pouco por causa do ritmo que eles imprimiram na primeira prova, que foi um ritmo muito forte. Então, pilotos que vencem a primeira prova, que tem um destaque, chegam entre os primeiros na primeira prova, eles têm sempre aquela vantagem, quer dizer, eles conseguem ganhar a primeira prova, ter um bom desempenho na primeira prova, mas para a segunda o carro já está desgastado, o desgaste do pneu foi grande, o consumo de pneu de gasolina, de combustível foi maior. Aí para fazer um pit stop, depois tem que aumentar o volume de combustível. Então tudo isso refletiu na prova desses dois. Até o Thiago Camilo chegou a abandonar. Mas acho que a prova foi realmente, acho que dos coadjuvantes, né? Acho que tirando só o Rubinho Barrichello e o Zon, os demais tiveram um bom desempenho nessa prova. Essa corrida dava cara de ser ficar ali uma vitória entre o Nunes e o Júlio Campos. Mas o Nunes acabou assumindo a primeira posição e deixou o Campos à sorte, né? Da pista. E o Rubens Barrichello não fez questão de poupar, não. Ele foi pra cima pra poder tentar obter essa segunda posição. O Júlio Campos, ele teve, acho que a gente pode até falar isso, ele, nesse começo de segunda prova, ele pra buscar liderar a prova, ele teve um desgaste muito grande do carro, né? Ele chegou a dar 2x no Diego Nunes, então ele forçou demais o carro. Imprimiu um ritmo muito forte para poder tentar se manter na ponta, mas a gente foi vendo que esse ritmo foi caindo, até por conta do que a gente tinha falado, né, dos pneus. Os pneus nessa pista, por ser uma pista que o calor, né, de toda a localidade, da onde ela tá localizada, acaba interferindo diretamente no desgaste. Então quem dá tudo no começo acaba perdendo rendimento no final. Exato. E Júlio Campos, ele decidiu, né, optou por buscar a vitória no começo de uma forma bem forte, pagou um preço caro por isso, e o carro foi tendo desgaste, que aí começou a rodada de pit stop, onde ele ainda estava na liderança, o Campos, né, ele retomou a primeira posição. O Zonta já tinha passado o Barrichello, e aí o Barrichello queria fazer o quê? Tentar passar o Zonta, porque o Zonta, ele tinha se tornado nesse cenário o piloto a se tornar o dono da primeira posição, até por conta do rendimento do Campos e do Nunes, que já tinha sido prejudicado pelo início de prova. Então, nessa primeira parada, foi muita gente para os boxes, a gente viu até um congestionamento ali dos boxes, e o Barrichello continuou na pista, e foi. Que é algo que os Barrichello sempre faz, né? Ele aproveita essa entrada de pit stop dos demais, imprime um ritmo muito forte, mas é engraçado, ele não tem esse desgaste que os outros têm. Isso chega a ser uma mágica do Barrichello na pista. É surpreendente, porque ele consegue imprimir um ritmo forte na janela de pit stop, enquanto tá todo mundo parando, ele consegue tirar tempo. E era pra ele ter fazer tido voltas um rendimento voadoras ruim, né, nessa corrida, porque ele teve a questão da garrafinha dele de água, que não tava liberando líquido. Hidratar, o combustível tava quente, então ele teve N fatores que
que lutavam contra ele, mas não, ele conseguiu fazer voltas voadoras. Infelizmente teve um erro no pit stop, uma falha ali, mas aí você vê a grandeza de um piloto que ele fala, né, na entrevista depois ali pré-pod, que ele fala, quando a gente ganha junto, quando a gente erra junto. Então, e aquela tranquilidade dele de tipo, consegui o segundo lugar, tô feliz, mas temos muito que lutar. Mas voltando pra corrida, quando o Barrichello sai ali, né, Débora, ele já sai quase que no meio de uma batalha por posições. Por conta desse pit stop dele que teve o problema, ele perdeu a posição pro Zonta e saiu em cima do Júlio Campos. Mas o Júlio Campos, ele veio babando em cima do... Bom, quando o Barrichello saiu dos box, ele já tinha perdido a posição pro Zonta por conta desse pit stop que foi ruim. E o Júlio Campos veio colado nele, né? E o Júlio Campos não hesitou, passou ele. E aí o Rubinho começou a fazer o quê? Utilizar esse botão de ultrapassagem para poder se aproximar do Campos. Porque ele já sabia que esse piloto era um piloto que estava condenado ali na prova, né? Por conta desse desgaste. E foi. Até que ele conseguiu passar o Campos, e aí o foco dele era tentar chegar, né, no Zonta. Exato, mas só que o Zonta tava muito bem. Acho que o Zonta ele tem esse... Os pilotos da Shell, vamos pôr dessa forma. Eles se destacam nas segundas corridas, né? Segundas corridas. O Attila sempre foi bom de segunda corrida. O Zonta também. O Attila já tem vitórias no Velopark, é uma constância dele. Até, eu acho que, salvo engano, o ano passado, a segunda prova foi vencida também pelo Zonta. Corrigindo, foi o Attila que venceu, mas só que a gente tem sempre essa questão de que os pilotos da Shell, né, sempre se destacam muito bem na segunda corrida, porque eles... É aquela coisa da leitura da primeira corrida. Você percebe que você não vai render, você não vai conseguir. Você consegue já trabalhar para a segunda, e os dois sempre souberam fazer isso muito bem. Até economizar esse push, utilizar ele na última volta. É uma característica até dos dois, né? Do Attila e do Zonta, que eles sempre sabem economizar, trabalhar muito bem em distribuição dos push durante a corrida. Que a gente sempre pra não faltar, né, em nenhuma das duas. Exato, eles sabem dosar exatamente quanto cada um vai usar nas duas provas. Mas a questão era, coitado do Júlio Campos, que teve um carro em frangalhos ali pro final da corrida. Ele começou a perder rendimento, aí a gente viu de novo, né, o Gabriel Casagrande vir pra cima, o Kaká Bueno também, o Júlio Campos acabou formando um trenzinho atrás dele, o Kaká Bueno foi mais ousado que o Gabriel Casagrande, passou os dois para poder assumir a terceira posição. Campos foi ficando e o Gabriel Casagrande tentando atacar ele a todo custo. Até que em um momento a gente teve o César Ramos tentando ser um pouco mais ousado ali, né, pra poder fazer uma ultrapassagem maior, e jogou o carro pra fora da pista e foi. Nesse embalo que ele acabou pegando, ele tocou o Campos. Então, o César Ramos, ele veio pra poder tentar essa ultrapassagem mais ousada, acabou batendo no Campos e no Nunes. Os três rodaram, e aí o Casagrande acabou ficando com a pista livre pra ele poder ficar com essa quarta posição. E é aquela coisa que a gente falou, né? O Gabriel Casagrande, ele foi o destaque das duas corridas porque ele conseguiu ser o segundo maior pontuador do final de semana, né? Com 36 pontos. Conseguiu 2 quartos lugares, e nas duas provas ele se destacou um pouco por causa dessa perícia de ultrapassagem, de escolher o melhor momento para não gerar um acidente, e principalmente por ser muito cirúrgico nas ultrapassagens limpas, ultrapassagens sem grandes toques, sem grandes prejuízos aos demais pilotos. A gente via que ele tava com vontade de ultrapassar o Campos, mas ele não queria arriscar, né? Que foi uma coisa que o Bueno com mais precisão e o César Ramos bem mais ousado, né? Bom, aí depois dessa rodada dupla deles, a gente teve os dois conseguiram permanecer em corrida, mas só que aí o Gabriel Grande conseguiu, né, ter um distanciamento ali deles, mas foi uma corrida também que teve vários abandonos. O Marcos Gomes abandonou, Thiago Camilo também abandonou. Thiago Camilo se envolveu num toque com o Max Wilson, mas não foi culpa dos dois ali, eu não vi nenhum problema, mas o carro do Camilo já estava bem danificado e ele acabou perdendo, né, o desempenho e abandonou a corrida. Que foi uma pena, que daqui a pouco a gente vai ver que refletiu, acho que um pouco no resultado final aí do campeonato. Mas teve o abandono dele, Marcos Gomes, entre outros. Acho que foi características da segunda prova, né? A gente tem carros que se resguardaram ali da primeira prova, que eles recolhem pro box, ficam no box, aí faltando umas voltas para acabar, saem para dar só algumas voltinhas, o que faz com que a gente tenha carros com desempenho muito mais elevados do que os demais. Eu acho que nessa segunda prova a gente sempre vê um distanciamento maior dos carros, não
questão de distância, mas só que você tem uma disparidade entre um carro tendo um desempenho muito maior, como foi o do Zonta, do Barrichello, do Kaká Bueno, que o Kaká Bueno veio vindo lá do fundo, né, galgando posições. E você já tem pilotos como foi que nem o Daniel Serra, que brilhou na primeira prova, na segunda já consegue ser coadjuvante, porque o carro não tá tendo um desempenho tão bom. A questão da Stock Car, quando a gente tem 2 rodadas assim, bem escolha, né? Você vai ter que optar por uma das duas, não necessariamente você vai se dar bem nas duas, que é um feito bem complicado dependendo da pista. Essa, acho que é praticamente impossível ter um bom desempenho, assim, de vitória e tudo, né, nas duas, mas isso acaba mostrando a competitividade que a Stock Car tem. A gente gosta de uma corrida mais longa como foi na primeira, acho que funciona muito bem para a Stock Car, mas essas 2 rodadas que a gente tem a exigência, né, das duas terem pit stop e as duas você tem que pensar, se você trocou pneu em uma, você não necessariamente vai trocar na outra, o reabastecimento você tem que fazer em pelo menos uma das 2 corridas, mas tem essa obrigatoriedade de você ir pro pit stop. Exatamente. Bom, e lá na frente, Ricardo Zonta cruza a linha de chegada em primeiro, com o Rubinho Barrichello em segundo, né? Que acabou indo em terceiro. E Gabriel Casagrande novamente em quarto. Que, como eu disse, eu acho que foi o piloto de destaque do final de semana. Se tivesse uma votação de melhor piloto, tinha que ser pra ele. Eu acho que não desmerecendo o que o Thiago fez, o que o Zonta fez, o que o Barrichello fez, o que o todos fez, mas a questão de ser um piloto tão novo como o Casagrande, você ter ele em 2 provas, ter conseguido chegar entre os 4 primeiros, repetir um feito desse foi muito bom. Acho que são raras vezes que a gente consegue ver isso. Acho que algumas vezes só que a gente conseguiu ver o Rubinho Barrichello repetir terceiro lugar nas 2 provas, que um feito grande também. Que é um feito tão grande. E o que é legal, que uma coisa que o Zonta falou assim que saiu do carro, que né, a pontuação agora da segunda corrida tão boa, né, quanto foi o ano passado, ela é maior, que fez com que o Ricardo Zonta fosse o piloto que mais pontuasse nesse final de semana. Ele teve 38 pontos, o Casagrande 36, Rubinho Barrichello e Ricardo Maurício 33 e Felipe Fraga 32 pontos. Então assim, a briga pelo campeonato não vai poder mais ficar só no foco da primeira corrida. Acho que os pilotos vão ter que começar também traçar estratégias para pontuar bem na segunda corrida. Porque o que aconteceu? Ao final da primeira corrida, né, Débora? Thiago Camilo era o vice, né? Exato. Uma pontuação atrás de Daniel Serra. E aí depois, no final dessa prova, a gente teve o Rubinho Barrichello assumindo a segunda posição, o Ricardo Maurício passando para terceiro e o Thiago Camilo ficando só em quarto. Empatado com o Felipe Fraga com 49 pontos. Tudo bem que a diferença entre o Thiago Camilo e o Daniel Serra são de apenas 12 pontos. Não é uma diferença tão grande. Se acontecer uma infelicidade como aconteceu com o Camilo, com o Daniel Serra agora, ele tiver bons resultados, dá para se brigar pelo título. Lembrando que ano passado o Felipe Fraga, que chegou na última etapa para disputar o título, ele não começou o ano tão bem. Então eu acho que assim, o campeonato só está começando, segunda prova, dentro de 15 dias teremos a terceira etapa lá em Goiânia, então dá pra gente tirar aí bastante proveito durante esses dias aí do material que vai ser disponibilizado para os ouvintes, dá pra ouvir novamente o BBcast 27, mas a Stock Car segue empolgante, né, Débora? Sem dúvidas, Rubens. Eu gosto bastante da Stock Car por ela proporcionar isso. A gente começa um ano sem ter um campeão ainda definido, apesar de a gente saber que o Serra tem essa vontade de conquistar o terceiro título dele, mas tá tudo aberto aí. Exatamente, ainda mais que a gente tem pausa para os pilotos participarem que nem de Le Mans, que Daniel Serra e o Felipe Fraga vão participar. Nós temos um período de férias que sempre traz algumas mudanças aí, questão de ritmo de corrida. As próximas pistas são pistas desafiadoras, tanto quanto foi a Velocitar. Eu acho que uma das vantagens desse calendário da Stock Car é que são sempre pistas muito boas, sempre pistas uma diferente da outra, então acho que a nossa perspectiva aí para a temporada de 2019 é muito boa. Concordo com tudo que você falou e não tenho mais o que acrescentar. É exatamente isso. Convido a todos os ouvintes, né, para conhecer o nosso programa de financiamento coletivo e contínuo no Apoia-se, link no post. Também não deixe de ouvir o BBcast 27, como eu sempre falo, é um dos episódios mais bacanas que nós tivemos aqui no Boletim do Paddock sobre Stock Car, contando os 40 anos da Stock Car, com convidados incríveis. E agora teremos a etapa da Stock Car em Goiânia, dentro de 15 dias. Um forte abraço a todos e até a próxima. Como o Rubens falou, não deixem de apoiar o nosso programa. Conversem com a gente nas nossas redes sociais, principalmente a do Boletim do Paddock. Utilizem a nossa hashtag Fórmula 1 no BP e Stock Car no BP. E vamos conversando. Até a próxima!